Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. S. Eu nunca fui de acreditar em fantasma, assombração ou essas coisas de filme de terror. Sou um engenheiro, cara pragmático, daqueles que resolvem problema com planilha e café preto. Mas em março de 2024, numa viagem de acampamento com 2 amigos de faculdade, eu vivi algo que até hoje me faz acordar suando frio quando o vento bate na janela do apartamento. A gente escolheu um lugar isolado na Serra do Cipó, Minas Gerais. Não o trecho turístico com trilhas lotadas e selfie point. A gente pegou uma estradinha de terra que nem aparecia no Google Maps, indicada por um tio do Rafael que conhecia um canto bom para pescar e ficar na paz. Saímos de Belo Horizonte de manhã cedo, com barraca, cooler cheio de cerveja, carne para churrasco e 0 sinal de celular depois dos primeiros 40 quilômetros. O plano era simples: 3 dias, 2 amigos, uma fogueira e silêncio. Chegamos por volta das 4 da tarde. O lugar era perfeito demais. Uma clareira natural no meio da Mata Atlântica, com um riacho de água gelada correndo uns 20 metros à frente e uma parede de pedra coberta de samambaia atrás. O chão era macio, de folhas secas, e o ar tinha aquele cheiro bom de terra molhada e eucalipto. Montamos as barracas em triângulo, a minha no meio. João, o mais falante, já acendeu o fogo enquanto o sol ainda estava alto. Rafael, quietão, pescou 3 traíras pequenas pro jantar. Tudo normal. Risada alta, cerveja gelada, história velha de faculdade. A primeira noite foi tranquila. O céu estava limpo, cheio de estrela. A gente ficou até tarde contando piada ruim e falando de ex-namorada. Por volta da meia-noite, o silêncio da mata virou completo. Nem sapo coachando. Só o riacho e o crepitar da lenha. Fomos dormir sem problema. Acordei umas 13 e pouco da manhã com um barulho seco. Parecia galho grosso quebrando, bem perto da barraca. Fiquei parado, ouvindo. Nada. Depois, outro estalo, mais perto ainda, como se alguém estivesse andando devagar entre as barracas. Pensei que era um tatu ou coati. Virei pro lado e dormi de novo. De manhã, João saiu da barraca reclamando que tinha sonhado que alguém chamou o nome dele lá de dentro da mata. Parecia a voz da minha mãe, ele disse, rindo nervoso. A mãe dele morreu quando a gente ainda estava na faculdade. A gente zoou, falou que era cerveja, e seguimos o dia. Trilha curta até uma cachoeira pequena, banho gelado, mais churrasco. A segunda noite foi quando começou. O fogaréu estava alto, a gente estava jogando truco com baralho molhado de orvalho. Por volta das 11, o vento parou de repente. O ar ficou pesado, úmido, como antes de chuva forte, mas o céu continuava limpo. Aí o Rafael congelou com a carta na mão. Vocês ouviram isso? A gente parou. Um sussurro. Longe, mas claro. Parecia uma mulher chamando alguém. Não dava para entender as palavras, mas o tom era urgente, como se pedisse ajuda. A gente ficou quieto uns 10 segundos. Depois o barulho sumiu. Deve ser eco de algum sítio distante, eu disse. Rafael não respondeu. Só ficou olhando pro escuro entre as árvores. A gente tentou continuar o jogo, mas o clima mudou. Por volta de 1h30, fomos dormir. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi de novo. Dessa vez dentro da minha barraca. Não era vento. Era uma respiração. Lenta. Bem ao lado da minha orelha. Eu senti o ar quente no pescoço. Meu corpo inteiro travou. Eu quis gritar, mas a voz não saía. A respiração parou. Depois veio um sussurro, tão baixo que eu quase duvidei. Marcinho, volta para casa. Era a voz da minha avó. Ela morreu quando eu tinha 12 anos. Ninguém no mundo me chamava de Marcinho depois dela. Ninguém. Eu saí da barraca como se tivesse levado choque. O fogo ainda tinha brasa. Chamei os caras. João saiu pálido,
dizendo que tinha escutado o choro de uma criança lá pro lado do riacho. Rafael não falou nada. Só apontou pro chão. Em volta das 3 barracas tinha pegadas. Pé descalço. Tamanho 37, mais ou menos. Mas o mais estranho, as pegadas não vinham de lugar nenhum. Começavam do nada, davam uma volta completa em torno das barracas e sumiam de novo no mato, como se a pessoa tivesse aparecido do ar e desaparecido no ar. A gente tentou racionalizar. Talvez algum morador local tenha passado enquanto a gente dormia. Mas não tinha trilha. Não tinha motivo para alguém vir até ali de noite, descalço, dar uma volta e ir embora sem roubar nada. Ninguém dormiu mais aquela noite. Ficamos os 3 sentados em volta do fogo, de faca na mão. A minha era só um canivete suíço, mas enfim. O silêncio voltou, pior que antes. Parecia que a mata inteira estava segurando a respiração junto com a gente. Quando o dia clareou, a gente decidiu ir embora. Nem tomamos café direito. Enquanto desmontava a barraca, eu vi algo que não tinha visto antes. Uns 3 metros dentro da mata, preso no cipó, um pedaço de pano vermelho desbotado. Parecia parte de uma camisa velha. E embaixo dele, no chão, um tênis Nike surrado, tamanho 42, com o cadarço ainda amarrado. Dentro do tênis tinha um pé de meia podre, mas sem osso. Só a meia. João vomitou quando viu. A gente correu. Jogou tudo no carro de qualquer jeito. O Rafael, que sempre foi o mais cético, não parava de repetir baixinho. Não era pra gente ter ficado a segunda noite. Não era pra gente ter ficado. O carro pegou de primeira, graças a Deus. Enquanto a gente descia aquela estradinha de terra, eu olhei pelo retrovisor. A clareira ainda estava lá, o riacho brilhando ao sol da manhã. Mas na beira da mata, bem onde a gente tinha visto as pegadas, tinha uma figura. Um homem. Ou o que parecia um homem. Estava de costas, parado, com a mesma camisa vermelha que a gente tinha achado pendurada no cipó. Ele não se mexeu. Só ficou ali, como se estivesse vendo a gente ir embora. Eu nunca contei isso pros meus pais. Os caras também não contam pra ninguém. A gente até parou de falar sobre o assunto entre nós. Mas toda vez que eu vejo um acampamento no Instagram, com aquelas fotos bonitas de fogueira e barraca no meio do mato, eu sinto o mesmo frio na nuca que senti aquela noite. Às vezes, quando tô sozinho em casa e o vento bate na janela, eu ainda escuto. Baixinho. Quase imperceptível. Marcinho, volta pra casa. E eu sei que nunca mais vou voltar. Meu nome é Lucas, tenho 32 anos, sou de Curitiba e trabalho com TI. Nunca fui do tipo que acredita em assombração. Pra mim, terror era filme com jumpscare e ponto final. Até julho do ano passado. A gente, eu, o Pedro, meu irmão mais velho, e o Caio, amigo desde a faculdade, decidiu fazer um acampamento raiz na Serra do Mar, no Paraná. Não o trecho da Graciosa com gente pra todo lado. O Pedro conhecia um ramal antigo, quase apagado no mapa, que descia para uma clareira perto do Rio São João, uns 40 quilômetros depois de Morretes. Lugar que meu pai ia pescar nos anos 90, ele disse. 0 sinal, 0 gente, só mata e rio. Parecia perfeito para 3 caras querendo beber cerveja, comer picanha e esquecer o trabalho. Saímos de Curitiba às 6 horas da manhã de uma sexta. O carro do Pedro, uma Hilux velha, subiu a serra com dificuldade, estrada de terra cheia de buraco e raiz exposta. Chegamos lá pelas 11 horas. O lugar era exatamente como ele descreveu, uma clareira oval de uns 30 metros, cercada por araucárias gigantes e taquaras densas. O rio corria uns 15 metros abaixo, barulhento, água gelada e transparente. O chão era de folhas secas e musgo macio. O ar cheirava a terra molhada e pinheiro. Perfeito. Montamos as barracas em triângulo, entrada virada pro rio. Eu fiquei no meio. O Pedro, sempre organizado, fez uma fogueira com lenha seca que já estava empilhada ali, coisa estranha, mas a gente não pensou nada. Caio armou a rede entre 2 árvores e abriu o cooler. Carne, linguiça, pão de alho, 3 caixas de cerveja e uma garrafa de cachaça. O dia passou voando,
pescaria, banho no rio, risada alta, história antiga. O sol se pôs vermelho atrás das montanhas e a gente acendeu o fogo. Primeira noite foi boa. O barulho do rio cobria tudo. Dormimos cedo, cansados da estrada. Acordei umas 2 horas da manhã com um barulho que parecia galho seco quebrando bem perto da minha barraca. Fiquei ouvindo. Silêncio. Depois outro estalo, mais longe. Pensei que era tatu ou gambá. Virei pro lado e voltei a dormir. No sábado o dia foi normal. Trilha curta rio acima, encontramos uma cachoeira pequena, tomamos banho gelado, comemos até estourar. O Pedro comentou que o sinal do celular tinha sumido completamente desde a chegada, normal na serra. À noite, o fogaréu estava alto. A gente estava jogando buraco quando Caio parou de repente, carta na mão. Vocês sentiram isso? A gente olhou para ele. O ar tinha ficado pesado. Não era vento. Era como se a temperatura tivesse caído uns 5 graus em 10 segundos. As chamas da fogueira tremiam sem motivo. E aí veio o primeiro barulho que não era da natureza. Um assobio. Longo, baixo, vindo da mata atrás das barracas. Parecia alguém chamando um cachorro. Mas a gente não tinha cachorro. Deve ser algum morador, eu disse. Caio riu nervoso. Aqui, a 20 quilômetros da estrada mais próxima. A gente continuou o jogo, mas o clima mudou. Por volta da 1 hora da manhã fomos dormir. Eu estava quase apagando quando escutei de novo. Dessa vez dentro da minha barraca. Respiração. Não a minha. Lenta, úmida, bem ao lado da minha orelha esquerda. Senti o ar quente no pescoço. Meu corpo inteiro travou. Eu quis me mexer, gritar, mas não consegui. A respiração parou. Depois veio uma voz, rouca, quase um sussurro. Lucas, tá na hora de voltar. Era a voz do meu avô. Ele morreu em 2018. Ninguém mais me chamava pelo nome inteiro daquele jeito. Só ele. Eu pulei para fora da barraca como se tivesse levado choque. O fogo ainda tinha brasa. Acordei os dois aos berros. Pedro saiu pálido. Disse que tinha sonhado que alguém batia na lona da barraca dele e chamava Pedrinho, apelido que só a nossa avó usava antes de morrer. Caio não falou nada de cara. Só apontou pro chão com a lanterna. Em volta das 3 barracas tinha marcas. Não pegadas. Marcas de mãos. Mãos adultas, dedos longos, afundadas na terra molhada. Elas formavam um círculo perfeito em torno das barracas. Começavam do nada e terminavam do nada. Como se quem fez aquilo tivesse se materializado ali e evaporado depois. A gente ficou os 3 acordados até o dia clarear, sentados em volta da fogueira com facas na mão. A minha era só o canivete Victorinox, mas na hora parecia arma. O rio continuava correndo, mas o resto da mata estava em silêncio absoluto. Nem cigarra, nem sapo, nem vento. Só a gente respirando alto demais. Quando o sol nasceu, a gente decidiu ir embora. Nem desmontamos direito. Enquanto eu enrolava a barraca, o Pedro achou algo preso num taquaral a uns 4 metros mata adentro. Um pedaço de corda de nylon verde, velha, com um nó de forca improvisado. E pendurado nela, balançando devagar, um boné azul desbotado da seleção brasileira de 1994. Dentro do boné tinha cabelo humano. Cabelo preto, curto, ainda com raiz. Caio vomitou ali mesmo. A gente correu. Jogou tudo no carro de qualquer jeito. O Pedro ligou a Hilux e o motor engasgou 2 vezes antes de pegar. Enquanto descíamos o ramal de terra, eu olhei pelo retrovisor. A clareira ainda estava lá, o rio brilhando ao sol da manhã. Mas na beira da mata, exatamente onde a gente tinha montado as barracas, tinha uma figura. Um homem magro, sem camisa, de costas. Estava parado, cabeça baixa, usando o mesmo boné azul que a gente tinha acabado de ver pendurado. Ele não se mexeu. Só ficou ali, como se estivesse nos vendo ir embora. Chegamos em Curitiba quase sem falar nada. O Pedro vendeu a Hilux 2 meses depois.
Caio nunca mais acampou na vida. Toda vez que vejo uma foto de barraca no Instagram ou escuto barulho de rio à noite, sinto o mesmo frio subindo pela espinha. Às vezes, quando tô sozinho no apartamento e o vento bate na janela, eu ainda escuto. Baixinho. Quase imperceptível. Lucas, tá na hora de voltar. E eu sei que nunca mais vou voltar para aquela clareira. Porque eu tenho certeza de uma coisa: quem quer que fosse aquela figura, ele não estava nos chamando para ir embora. Estava nos chamando para ficar. Para sempre. Todo mundo que faz trilha com frequência conhece a regra de ouro: nunca saia do caminho demarcado, especialmente quando a neblina baixa. Eu e meu amigo, Lucas, ignoramos essa regra. Estávamos acampando na parte alta da Serra do Mar, na região de Paranapiaçaba. O lugar já tem uma fama pesada, mas nós éramos experientes. Queríamos fugir da área de camping oficial, que estava lotada, e montamos nossa barraca numa clareira que achamos a uns 2 quilômetros floresta dentro. Montamos acampamento no fim da tarde. O clima estava normal. Fizemos um café no fogareiro, conversamos e por volta das 22 horas, entramos nos sacos de dormir. Foi quando o silêncio começou. Não era aquele silêncio tranquilo de natureza, onde você ouve grilos ou o vento nas folhas. Era um silêncio absoluto, de vácuo. Um silêncio que machucava o ouvido. Acordei de madrugada sentindo um cheiro absurdo de ozônio, terra podre e cobre enferrujado. O ar dentro da barraca estava tão pesado que parecia que estávamos respirando debaixo d'água. Sentei no saco de dormir e vi que o Lucas não estava lá. A parte dele da barraca estava vazia, e o zíper da porta de nylon estava aberto pela metade. Achei que ele tinha saído para urinar. Peguei minha lanterna, coloquei a bota sem amarrar e saí. O que eu vi lá fora me fez perder o fôlego. A floresta havia mudado. As árvores não pareciam mais pinheiros ou mata atlântica. Os troncos eram escuros, retorcidos e completamente sem folhas, lembrando veias negras saindo da terra. A neblina que cobria o chão não era branca. Tinha um tom encardido, amarelado, como se fosse fumaça de enxofre. E não havia céu. Olhando para cima, era apenas uma escuridão opressiva, como se o teto do mundo tivesse baixado a poucos metros de nós. Lucas, eu chamei. Minha voz não ecoou. Pareceu morrer a um palmo da minha boca. Andei alguns passos para fora da nossa clareira. Foi quando apontei a lanterna para frente e percebi que não estávamos mais sozinhos. A uns 30 metros da nossa barraca, havia outro acampamento. Mas era antigo. Dezenas de barracas de lona grossa, daquelas militares dos anos 70, espalhadas em formato de círculo. Elas estavam apodrecidas, cobertas por um lodo escuro. No meio do círculo, havia uma fogueira acesa. Só que o fogo não emitia calor, e as chamas eram de um azul pálido e doentio. Sentadas ao redor da fogueira, havia pessoas. Ou coisas que pareciam pessoas. Elas vestiam roupas esfarrapadas, casacos de frio rasgados de décadas diferentes. Nenhuma delas se movia. Estavam todas de cabeça baixa, encarando o fogo azul. E no meio delas, em pé, estava o Lucas. Ele estava de costas para mim. Caminhei devagar, com o coração batendo na garganta. Lucas, cara, o que você tá fazendo? Vamos vazar daqui. Ele não respondeu. Mas as figuras ao redor da fogueira responderam. Todas elas, num movimento sincronizado e mecânico, viraram o pescoço para mim. A luz da minha lanterna bateu no rosto delas. Não havia pele sobre os ossos. Eram rostos repuxados, parecendo cera derretida sobre crânios, e os olhos eram apenas buracos fundos, vazando um líquido escuro. Dei um passo para trás. O Lucas, finalmente, virou a cabeça na minha direção. O rosto dele estava normal, mas a expressão era de um pânico travado. Os olhos dele gritavam, mas a boca dele estava costurada. Literalmente costurada com um fio preto e grosso. Ele ergueu a mão tremendo e apontou para nossa barraca nas minhas costas. Ouvi um som de rastejar vindo de trás de mim. SHHH. SHHHH. Era o som de algo se arrastando pela terra molhada.
Girei nos calcanhares e apontei a lanterna. A nossa barraca moderna estava lá, mas algo estava rastejando em volta dela. Uma figura alongada, de 4, com braços longos demais e costelas saltando para fora de uma pele translúcida. A criatura parou em frente à porta da nossa barraca, ergueu uma das mãos de unhas amareladas e segurou o zíper. Ela olhou para mim. A boca era um buraco sem dentes que sorria de orelha a orelha. E com a voz perfeitamente igual à do Lucas, a coisa sussurrou no escuro. Pode entrar, Tiago. Já esquentei o saco de dormir. O instinto de preservação é irracional. Eu não tentei salvar meu amigo. Eu larguei a lanterna e corri. Corri como um animal acossado por dentro daquela mata negra, rasgando o rosto nos galhos secos, até tropeçar num barranco e rolar desfiladeiro abaixo. Acordei horas depois, com a luz do sol batendo no meu rosto. Estava na beira da rodovia principal, a quilômetros de onde havíamos entrado. Meu rosto estava cortado e minhas roupas sujas de lama. Quando os bombeiros refizeram a trilha comigo dias depois, acharam nossa barraca intacta na clareira. Os sacos de dormir estavam lá. Minha lanterna estava lá. Mas não havia sinais do Lucas. E não havia nenhum acampamento de lona velha por perto. O povo em fóruns na internet chama essas anomalias de sete-além, de bolsões na realidade, áreas de sombra que sugam quem pisa no lugar errado. Eu não sei o nome científico para isso. Eu só sei que o que quer que tenha ficado lá no escuro usando o rosto do meu amigo, agora sabe exatamente onde eu moro, porque a minha carteira com todos os meus documentos ficou dentro da barraca. A regra básica do acampamento solo é confiar nos seus ouvidos. A floresta nunca fica em silêncio. Se os grilos param de cantar e o vento para de bater nas folhas, é porque o predador chegou. Meu nome é Felipe. Há 5 anos, eu costumava fazer trilhas solitárias para limpar a mente. O que me fez vender todo o meu equipamento e nunca mais pisar na terra molhada aconteceu na parte alta da Serra da Mantiqueira, no inverno onde a temperatura bateu 0 grau. Eu tinha montado minha barraca de 3 estações numa clareira isolada, a umas 4 horas de caminhada de qualquer civilização. Era uma barraca pequena, de teto baixo. Você entra rastejando e mal consegue ficar sentado lá dentro. Fiz minha refeição no fogareiro, guardei os restos a 100 metros de distância para não atrair bichos, e por volta das 21 horas, entrei no saco de dormir. O frio estava cortante. Apaguei a lanterna. O som da floresta era um chiado constante de vento nas copas dos pinheiros. Até que, às 2h40 da madrugada, o vento parou. O silêncio que caiu sobre a clareira foi pesado, como se alguém tivesse jogado um cobertor por cima do mundo. Eu estava no meio do sono, daquele jeito que você não sabe se está sonhando ou acordado. Foi então que aconteceu. Tum! Um baque surdo e pesado atingiu o teto da minha barraca. A estrutura de fibra de vidro rangeu de forma assustadora. O teto de nylon cedeu para baixo, afundando sob o peso de algo que devia ter pelo menos uns 70 quilos. A barraca ficou deformada, o teto prensado a poucos centímetros do meu rosto. Meu coração disparou. Gelei. Meu primeiro pensamento foi que um galho grosso tinha quebrado e caído. Mas galhos não respiram. A poucos palmos do meu nariz, separado apenas por uma camada milimétrica de nylon cinza, algo exalava um arrepio constante. Aia! Aia! O som era úmido, rascante. E o cheiro que começou a vazar pelo tecido não era de seiva de árvore ou terra. Era um odor forte de amônia, carne velha e formigueiro pisado. Não me atrevi a ligar a lanterna. Fiquei paralisado, deitado de costas, os olhos arregalados no escuro. A coisa em cima da barraca começou a se mover. Não rolou para o lado como um animal desajeitado. Ela se arrastou pelo teto tensionado, lentamente, com o peso distribuído. Senti o nylon esfregar quase raspando no meu nariz. E então, o peso se concentrou num ponto específico bem em cima do meu peito. A luz pálida da lua cheia lá fora iluminou levemente a lona da barraca. Foi o suficiente para eu ver o contorno. A coisa havia pressionado o rosto contra o teto da barraca. O tecido esticou, moldando perfeitamente as feições do lado de fora. Não era o focinho de uma onça. Era um rosto humano.
Eu podia ver o formato de um nariz achatado pelo tecido, os buracos fundos onde estariam os olhos, e uma boca que estava se abrindo de uma forma desproporcional. A mandíbula desceu tanto que o nylon quase rasgou sob a tensão dos ossos. Eu não conseguia gritar. O pânico tinha travado as minhas cordas vocais. Minha mão direita tateou cegamente dentro do saco de dormir até encontrar o cabo do meu canivete de caça. O rosto pressionado no teto girou o pescoço de lado, como se estivesse colando o ouvido no nylon para escutar os meus batimentos cardíacos. E então, a coisa falou. A voz não era normal. Eram duas vozes saindo da mesma boca. Uma era grave, rasgada, como um rosnado de cachorro grande. A outra era minha própria voz. A criatura estava reproduzindo o tom exato da minha fala, misturado com aquele som bestial. Não adianta segurar a faca, Felipe. O tecido é muito fino. Nós vamos abrir. Foi a quebra total da razão. Eu não esperei. Destravei a lâmina do canivete com o polegar, girei o pulso para trás e rasguei a lateral oposta da minha barraca de ponta a ponta. O nylon cedeu com um barulho alto de tecido rasgando. O teto perdeu a tensão e desabou sobre mim junto com o peso absurdo da criatura. Senti algo gelado e duro bater contra o meu ombro. Parecia um joelho, mas ossudo demais, afiado como uma lâmina de pedra. Eu rolei pelo rasgo da barraca e caí direto na terra úmida lá fora. Não olhei para trás. Larguei canivete, larguei mochila, larguei a lanterna. Corri pela floresta em completa escuridão, com as mãos na frente do rosto para não furar os olhos nos galhos. Eu ouvia o som da barraca sendo destroçada lá atrás. O barulho de tubos de fibra quebrando e o tecido sendo rasgado em dezenas de pedaços, acompanhado por um som de gargalhada úmida que ainda usava o meu próprio timbre de voz. Só parei de correr quando amanheceu e encontrei a estradinha de terra dos guardas do parque. Voltei para casa apenas com a roupa do corpo. Quando o guarda florestal foi até o local 2 dias depois, não achou minha barraca. Achou apenas o terreno escavado, como se dezenas de unhas tivessem revirado a terra da clareira, e o meu canivete enfiado no tronco de um pinheiro, a 3 metros de altura. Tem coisas na floresta que não caçam por fome. Elas caçam por inveja do que somos. Eu nunca contei isso para ninguém. Nem para os meus pais, nem para os meus amigos que sobraram. Meu nome é Tiago, tenho 29 anos, sou de São Paulo e trabalho como analista de sistemas. Sou o cara que vive de planilha, café e ar-condicionado 24 horas. Acreditar em maldição, em coisa do além ou em monstro da mata era coisa de filme ruim. Até novembro de 2025. A gente, eu, o Renato, meu primo, e o Vitor, amigo desde a escola, resolveu fazer um acampamento de verdade na Serra da Canastra, Minas Gerais. Não o trecho turístico com trilhas sinalizadas e guarda florestal. O Renato tinha ouvido falar de um ramal esquecido, perto da nascente do Rio São Francisco, numa área que o Ibama nem fiscaliza mais porque o acesso é uma merda. Lugar que meu avô ia caçar nos anos 80, ele disse. 0 gente, só mato fechado e rio. Perfeito para desligar do mundo. A gente topou. 3 dias, sem sinal, sem internet, só carne, cerveja e fogueira. Saímos de SP na quinta noite, chegamos na sexta de manhã depois de 9 horas de estrada ruim. O carro do Vitor, uma S10 velha, quase não aguentou os últimos 18 quilômetros de barro e pedra. A clareira apareceu de repente, um círculo de uns 40 metros, cercado por mata atlântica densa, com uma parede de pedra úmida atrás e o rio correndo uns 10 metros abaixo, rápido e barulhento. O chão era de folhas podres e musgo escuro, úmido o tempo todo. O cheiro era forte, terra molhada, decomposição e algo doce demais, como fruta podre. Mas a gente ignorou. Montamos as barracas em triângulo, entrada virada pro rio. A minha no meio. O Renato fez a fogueira com lenha que já estava empilhada ali, estranho, mas estava seca. Vitor abriu o cooler. Picanha, linguiça, queijo mineiro, 4 caixas de cerveja e uma garrafa de uísque barato. O dia correu normal. Pescamos, tomamos banho gelado no rio, comemos até passar mal. O sol se pôs cedo, vermelho sangue atrás das montanhas.
À noite a gente riu alto, contou história velha, bebeu até o Vitor começar a gaguejar. Dormimos por volta das 2. Acordei umas 4 da manhã com um barulho molhado. Parecia carne batendo em carne, como alguém mastigando devagar. Fiquei parado dentro da barraca, coração acelerado. O barulho parou. Depois veio um suspiro longo, quase humano, vindo de trás da minha barraca, contra a lona. Pensei que era gambá ou coati. Virei pro lado e dormi. No sábado o dia foi bom. Trilha rio acima, achamos uma cachoeira pequena, tomamos banho, comemos o resto da carne. O Vitor comentou que o sinal tinha sumido desde o primeiro quilômetro do ramal. Normal. À noite o fogo tava alto. A gente tava jogando truco quando o Renato congelou. Cheiro de queimado. A gente cheirou. Não era lenha. Era cheiro de cabelo queimado, misturado com algo doce e podre. O ar esfriou de repente. As chamas baixaram sozinhas, como se alguém tivesse soprado. Depois veio o primeiro som que não era do rio. Um gemido. Longo, baixo, vindo de dentro da mata. Parecia uma mulher em dor, mas não era choro. Era mais satisfeito. Como se estivesse comendo algo bom e gemesse de prazer. A gente riu nervoso. Algum animal, eu disse. Continuamos o jogo. Por volta da 1h30 fomos dormir. Eu tava quase apagando quando escutei dentro da barraca. Não era gemido agora. Era mastigação. Bem ao lado da minha cabeça. Dentes rasgando carne molhada, osso estalando devagar. Senti o cheiro de novo, forte, dentro da barraca. Meu estômago revirou. Eu acendi a lanterna de cabeça. Não tinha nada. Só a lona vermelha da barraca. Mas no chão, ao lado do meu saco de dormir, tinha uma poça pequena de sangue fresco. Não era meu. O sangue brilhava, ainda quente, com um pedaço de pele grudado, pele humana, branca, com um fio de cabelo preto preso. Eu gritei. O Renato saiu da barraca dele branco como papel. Disse que tinha acordado com alguém lambendo a lona da barraca dele, devagar, de cima para baixo. Vitor não falou nada. Só apontou a lanterna pro chão em volta das barracas. Havia rastros. Não pegadas. Arrasto. Como se alguém tivesse se arrastado de barriga no chão, deixando uma trilha de sangue e folhas grudadas. O rastro dava uma volta completa em torno das 3 barracas e sumia dentro da mata. No final do rastro, preso num galho baixo, tinha um pedaço de intestino humano. Fresco. Ainda brilhando. Tinha um anel de prata enfiado nele, um anel de formatura igual ao do Renato. O Renato vomitou ali mesmo. A gente não dormiu. Ficamos os 3 sentados em volta da fogueira com as facas na mão, lanternas acesas o tempo todo. O rio continuava correndo, mas a mata tinha ficado muda. Nenhum inseto, nenhum sapo. Só o barulho ocasional de algo sendo arrastado lá dentro, bem longe, como se estivessem limpando a cena. Quando o dia clareou, a gente decidiu fugir. Nem tomamos café. Enquanto eu desmontava a barraca, o Vitor foi mijar atrás de uma árvore a uns 5 metros. Ele gritou. A gente correu. Atrás da árvore tinha um corpo. Ou o que restava dele. Um homem, ou o que tinha sido um homem, uns 40 anos. Estava nu, de bruços, com a pele das costas toda arrancada em tiras longas e precisas. A coluna vertebral estava exposta, branca, brilhando. A cabeça tinha sido aberta por trás, o crânio cerrado com algo afiado, o cérebro parcialmente comido. Ao lado dele, arrumados como troféus, tinha 3 pares de olhos humanos em cima de uma pedra plana. Olhos azuis, castanhos e verdes. Ainda úmidos. O Vitor reconheceu o anel no dedo da mão cortada que estava jogada ali perto. Era o anel do Renato. O mesmo que a gente tinha visto no intestino à noite. A gente correu pro carro. O Vitor tropeçou 2 vezes. O motor da S10 falhou 3 vezes antes de pegar. Enquanto descíamos o ramal de barro, eu olhei pelo retrovisor. A clareira ainda estava lá, o rio brilhando ao sol. Mas na beira da mata,
exatamente onde a gente tinha montado as barracas, tinha uma figura agachada. Magra, nua, pele cinzenta e suja de terra e sangue seco. Estava de quatro, com a boca cheia, mastigando devagar. Olhou para a gente. Os olhos eram humanos. Um azul, um castanho, um verde. Ele não correu. Só inclinou a cabeça, como se estivesse memorizando a gente. Chegamos em São Paulo quase sem falar. O Renato vendeu o carro dele 2 semanas depois. O Vitor mudou de cidade e nunca mais atendeu ligação. Eu, toda vez que fecho os olhos para dormir, sinto aquele cheiro de cabelo queimado e carne podre. Às vezes, quando tô sozinho no apartamento e escuto um barulho molhado na cozinha à noite, eu levanto. Vou até a geladeira. E lá, no chão, tem uma poça pequena de sangue fresco com um pedaço de pele. Eu sei que não é pesadelo. Eles ainda estão me chamando para voltar. Para terminar o jantar.